Bom, olá, meu nome é Caio e por meio desse vídeo eu vou apresentar minha solução para o desafio da Good Level. Bom, as principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento desse projeto foram o React para o front-end e para o back-end foram utilizados pacotes do Node.js. O SGB utilizado para o armazenamento e manipulação de dados foi o PostgreSQL e para o mapeamento desse mesmo banco de dados foi utilizado o Prisma. Bom, e o que queremos resolver? Qual que é a problemática em si do desafio? Bom, imagine que exista uma mulher chamada Maria e essa mulher possui 3 restaurantes. Só que ela não sabe muito bem o que está acontecendo nesses 3 restaurantes dela. Ela não tem uma visão muito ampla do que está acontecendo. Então ela faz várias perguntas para ela mesma, porque ela não tem muita noção. Porque ela tem os dados, mas ela não tem a ferramenta em si para conseguir tirar essas dúvidas, né, dela. Então a solução para essa problemática foi desenvolver um projeto onde seja capaz de tirar essas dúvidas, né, da Maria e ainda assim fazer com que ela consiga compartilhar esses insights com a equipe dela por meio de gráficos e tabelas, né. É uma ferramenta muito poderosa por possuir essas 3 features, né? Sendo filtros, gráficos, tabela e até um código SQL para uma análise mais técnica do que ela está querendo tirar daqueles dados em si. Bom, agora eu vou mostrar um pouco da aplicação para vocês e logo mais eu mostro como é que ficou o código. Bom, então essa daqui é a tela principal, né, onde tem todos os componentes em si. Tem o componente de configurar o relatório, tem um componente de visualização do código SQL, né, tem o gráfico e tem a tabela em si, que é o resultado do relatório. Bom, então vamos testar aqui, né, respondendo uma das perguntas da Maria, né, que foi qual que é o país que eu tive mais lucro, né? Para isso, ela poderia vir aqui no Dropbox de tabelas, que tem todas as tabelas traduzidas. Ela poderia pegar aqui lojas, adicionar e vendas. Com isso, é mostrado aqui todos os atributos agrupados por tabelas selecionadas, né? E aqui ela pode pegar o estado e aqui ela pode pegar o valor pago da venda. Aqui tem algumas filtros, né, de agregação, de filtro mesmo, de maior ou igual, de ordenação, mas a gente vai ver isso depois. Bom, clicando aqui em gerar em relatório, ele mostra a tabela, porém a tabela ela não está com os dados agrupados, né? Como a gente pode ver aqui, tem dado repetido, aqui ó, e também tem valores zerados. Por exemplo, se ela quisesse tirar esses valores zerados, ela poderia vir aqui em filtros, pegar a coluna que ela está consultando, né, que é o valor pago, e dizer que o valor pago é maior do que 0. E nisso aparece um feedback aqui do que ela está tentando filtrar, né. Ela pode ordenar também pelo nome do estado ou pelo valor pago, que são os atributos que ela está selecionando aqui. E ela pode ordenar por forma ascendente ou descendente. Aí retorna aqui os dados, né, na tabela sem números zeros, né. Bom, ela pode configurar o gráfico também, se ela quiser. Ela pode agrupar por categoria. A categoria que tem aqui, que é o que ela selecionou, é o nome do estado. E por métricas também, que é o valor pago que ela retornou ali. Ela poderia, sim, retornar mais métricas e mais valores categóricos aqui, se fosse o caso.
E aqui uma configuração de quantos registros ela quer ver no gráfico. E tá aqui. E aqui ela consegue ver que o dado que teve mais vendas foi o Espírito Santo, o estado que teve mais vendas, né? E se ela quiser visualizar esse agrupamento aqui na tabela, ela poderia filtrar, fazer uma função de agregação aqui, né? O valor pago. Aí o ideal seria tirar o valor pago aqui da consulta, senão daria conflito. E aqui está os valores agrupados. E aqui a consulta SQL gerada. Agora eu vou mostrar um pouco do código para vocês. Bom, como era um requisito, né, o código ele está organizado entre uma pasta para o front, que é essa app, e uma pasta para o back. Falando do back, primeiramente, o principal componente do back-end é esse index.js. Nesse arquivo a gente tem a configuração do servidor e também todo um sistema de rotas que vai organizar e pegar os dados da requisição do front-end e trazer para ser tratados aqui no back-end. Aqui a gente tem uma rota para o nome das tabelas, que vai preencher futuramente aquele Dropbox com as tabelas filtradas, com as tabelas traduzidas, né? Tem para colunas também e tem para filtragem de relacionamento de tabela. Aqui tem uma rota para filtrar os requisitos do payload, né? Que são os filtros utilizados pelo usuário, né? E no mais é isso. Aí tem o back controller, que é o principal arquivo que vai limpar os dados do payload e deixar os dados limpos para serem consultados nesse arquivo aqui, que é o bdmain, né, JS. Esse arquivo ele vai ler os inputs da requisição e vai transformar numa query aqui. E aí vai fazer essa consulta com o Prisma e retornar a query, né, e o resultado dessa consulta. Bom, agora o front-end, um pouco do front-end, né? Tem esse arquivo aqui, que é o front controller, que é o principal arquivo que faz a comunicação entre o front e o back. Aqui, por exemplo, tem a URL, né, da API. E aqui tem as funções que vão para o front-end e fazem comunicação com o back, né? Aqui a função para pegar as tabelas, a função para pegar os relacionamentos e a função para pegar as colunas. E essa função aqui, ela está distribuindo o payload, que são os dados, né, do filtro que o usuário escolheu, e passando para essas duas tabelas para essas duas funções, que uma vai ser responsável por pegar somente o resultado da consulta e a outra vai pegar a query em si para jogar para aquele componente que mostra o código SQL. Bom, acho que no mais é isso. Todos as requisições e dúvidas podem ser tiradas na documentação do projeto. E eu acredito que é isso. Obrigado. Acho que deu para explicar bem o que eu queria.